o decorrer, para a gente não atrasar mais do que foi programado. A gente vai ter alguns informes, o pessoal do comitê vai dar um informe, os representantes que nos apoiam também estiveram por aqui no intervalo. Após as falas, a gente faz uma breve passada de informes, tá bom? Dos membros da mesa, só o professor Cláudio que já está a caminho, mas para a gente não perder mais tempo, eu quero já começar com as professoras que estão aqui presentes. Então, ela já está aqui sentadinha, queria já apresentar a vocês a professora Lígia Márcia Martins, professora da Universidade, eu sempre esqueço o nome da Unesp. Universidade Estadual Paulista. Universidade Estadual Paulista, do campus de Bauru e Araraquara. Ela já contribuiu com a gente no dia de ontem e hoje com um curso específico sobre psicologia histórico-cultural, e hoje ela agora vai dar uma contribuição para a gente numa perspectiva de discutir a formação de professores na perspectiva da formação humana. Então, Lígia, muito obrigado pela tua presença. E queria chamar nossa querida professora histórica no campo da educação física, uma das principais formuladoras no campo da formação de professores da educação física brasileira, no campo da metodologia também, a professora Celita Farel, que também vem colaborar com a gente hoje, trazendo a sua grande experiência no campo da educação física brasileira. Professora. Então, na nossa dinâmica, o que a gente planejou? Uma fala inicial dos professores de 20 minutos. Depois desse momento, a gente abre o segundo momento com questões e debate. A ideia é aproveitar o máximo possível o debate. Então, a gente vai tentar ser disciplinado no controle dos tempos, mas nas falas a gente vai fazer blocos e dirigir a mesa para a gente tentar ampliar as discussões até aqui iniciadas. Bom, as melhores apresentações elas mesmas farão. Professora Lígia. Boa noite a todos. Eu, como sou assim muito grande, eu vou ficar em pé, né, para poder dialogar com vocês de um modo mais direto. Em primeiro lugar, é claro, eu quero agradecer o convite que me foi feito, né? Agradecer a todo o empenho e carinho de toda a organização. Agradeço em nome do professor Davi, então, a todos os colegas, né, professores e também discentes com os quais tivemos a oportunidade de trabalhar desde ontem, e dizer a vocês, né, que me é muito gratificante, embora não sendo do campo da educação física, mas, né, sendo alguém que se dedica à formação de professores, trabalhar neste momento com este coletivo e, em especial, compartilhando com vocês algumas das questões, né, alguns dos contributos da psicologia histórico-cultural para a formação de professores. E, para além disso, eu gostaria, e eu pedi para os meus colegas, para o professor Cláudio, para a professora Celi, me permitirem falar aqui, não é? Em primeiro lugar, porque na realidade, quando eu recebi da comissão organizadora do evento o título da mesa, né? E o título da mesa deve nos orientar no sentido da direção da nossa fala, e o título dessa mesa é Formação de Professores e Formação Humana em Tempos de Golpe. Eu optei, né, por muito mais do que fazer uma palestra aqui para vocês, até porque em 20 minutos, né, se vira nos 20 e é bastante complicado, né, adentrarmos questões mais conceituais, embora o façamos na medida do possível. Mas a minha opção foi muito mais que neste momento de abertura de um evento onde a formação de vocês é colocada no centro do debate, e para além da formação de vocês, esta formação é colocada no centro de um debate num determinado momento histórico, num determinado momento que vive o nosso país, do qual nenhum de nós, entendo eu,
possa se isentar na direção de análises mais aprofundadas acerca da conjuntura e das implicações disso, que já de partida digo, sabemos que é um acirramento da luta de classes, né? Então, voltando ao título da mesa, formação de professores e formação humana. A princípio, né, se nós tomamos esse título a partir das palavras-chave, formação de professores antes de formação humana, talvez nós poderíamos pensar assim, poxa, mas não deveria ser formação humana, que é mais ampla, depois formação de professores, né? E depois o momento histórico em que essa formação está acontecendo, né? Em tempos de golpe. Mas eu quero dizer que eu gostei muito da forma como o título da mesa foi colocado. Por quê? Porque de pronto ele já indica a responsabilidade que temos nós, professores, com a formação humana, né? Quando nós tomamos a questão do a que vem o nosso trabalho, né? Por que é que nós, professores, precisamos, né, cuidar muito da nossa formação? Simplesmente porque nós executamos um trabalho no qual, né, a nossa formação é a nossa ferramenta de trabalho. O professor, ele não tem nenhum kitzinho, né, ao qual recorrer, ainda que existam inúmeros manuais. Mas para além disso tudo, o professor trabalha com um tipo de ferramenta que a psicologia histórico-cultural chama de signos, mas que, né, tranquilamente nós podemos colocar aqui. O professor tem como ferramenta para o seu trabalho o domínio dos conhecimentos que dispõe, para que possa, de fato, numa relação, num tipo de relação que é fundamentalmente interpessoal e intersubjetiva, formar outras pessoas. A qualidade de quem somos como professores é variável, interveniente na formação dos nossos alunos. Então, há que se destacar de partida que o que fazemos não é algo, né, que possa ser secundarizado pela imensa responsabilidade que temos no âmbito da formação das novas gerações. Quando nós pensamos numa formação profissional, né, quando estamos no processo de formação profissional, muitas vezes, né, o que nos pega mais fortemente é a própria questão da localização, da inserção, né, no mercado de trabalho. Ah, eu vou fazer pedagogia, ou eu vou fazer educação física, eu vou fazer psicologia, seja lá o que for, né, porque por aí eu vou ter o meu emprego. E eu gostaria de começar estabelecendo exatamente uma distinção entre os professores que têm emprego na educação para apelar que nós precisamos de trabalhadores da educação. São duas coisas completamente diferentes. E por isso que nos minutos que tenho, né, eu vou trabalhar um pouquinho a questão dos motivos, né? Porque quando estamos falando na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa atividade docente, nós estamos falando em atividade humana, né? E o trabalho como atividade humana dominante, atividade desenvolvente, atividade que nos orienta, né, como atividade guia da idade adulta. O que é atividade guia? Atividade guia é um conceito da psicologia histórico-cultural, né, que indica que nem tudo que fazemos na nossa vida tem encerra as mesmas possibilidades desenvolventes. Determinadas atividades que executamos
e não executamos atividades idênticas ao longo dos inúmeros anos da nossa vida, né? Não são todas as coisas que fazemos que encerram o mesmo, né, as mesmas possibilidades para que possamos nos desenvolver. E no âmbito da idade adulta, a atividade guia do nosso desenvolvimento, a atividade que pode provocar as mudanças e as transformações qualitativas mais decisivas, né, do nosso desenvolvimento psíquico, estão encerradas na nossa atividade profissional. Então, em primeiro lugar, o que fazemos encerra possibilidades para que, a partir dela, possamos nos transformar. Mas nos transformar em que direção? Nos transformar no sentido do segundo polo destacado aqui no título da mesa. Possamos nos transformar em direção à nossa máxima humanização. E ao falarmos de humanização, ao termos formação humana no título dessa mesa, nós não podemos perder de vista que o que caracteriza a nossa humanidade, né, são as características, são as propriedades, né, que o gênero humano, que a humanidade em geral já desenvolveu, mas que, como não nos são dadas como legados naturais, cada um de nós precisará desenvolver ao longo da sua história. E quando nós colocamos a questão da atividade docente, né, da atividade guia, da atividade de trabalho, da atividade dominante, né, dentro desta adjetivação, né, não podemos esquecer que isto é o que nós faremos nas nossas escolas, né? O nosso trabalho visará promover nas novas gerações um desenvolvimento que lhes assegure serem maximamente representativos daquilo que o gênero humano já desenvolveu. Só para dar um pouquinho mais de concretude nisso que eu estou falando. Todos nós aqui, provavelmente, né, temos certeza de que os seres humanos são muito inteligentes. Não é verdade? O ser humano não é um ser muito inteligente? Pois muito bem, né? Nós poderíamos generalizar isso com uma tranquilidade absoluta. Isto que o gênero humano já conquistou está disponibilizado para todas as pessoas. E quando muitas vezes nós colocamos a nossa cabecinha no travesseiro e nos perguntamos, poxa vida, por que eu sou assim? Né? Ou então, quando fazemos uma autoavaliação não tão positiva quanto gostaríamos, né? E nos constatamos, né, nem tão inteligentes quanto gostaríamos, qual é a orientação, né? Ou quais são as orientações explicativas que, via de regra, nós adotamos? Nós adotamos uma explicação que, via de regra, atribui essas diferenças individuais para um plano metafísico, para um plano abstrato, para um plano que muitas vezes vai localizar nas particularidades dos indivíduos, né, como o locus, né, responsável, aspas aí no responsável, por aquilo então que nós não temos desenvolvido em nós e até gostaríamos muito de ter. A observação, né, que nós fazemos aqui agora é que nós precisamos modificar essa nossa forma de compreender, inclusive as nossas próprias propriedades, características. Por quê? Porque sem entendê-las como características que resultam de um processo de educação no qual a educação escolar tem um papel imenso, muito provavelmente nós, né, ficamos a meio caminho do nosso próprio desenvolvimento, e ficando a meio caminho do nosso próprio desenvolvimento, nós também assim o ficaremos na promoção do desenvolvimento dos nossos alunos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria, né, destacar aqui, aliado, né, a chamada, a grande responsabilidade sobre o que nós fazemos, né,
me conduz, né, a uma outra questão. Quando nós colocamos que a atividade humana, né, o trabalho, a atividade docente, no nosso caso aqui, né, é um tipo específico e especial de atividade, né, precisamos caracterizar, precisamos adjetivar um pouquinho algumas características da atividade humana em geral. Né? Porque estas características da atividade humana em geral é o que nos diferencia dos demais animais. E a primeira questão a se destacar quando discutimos a atividade humana é que a atividade humana, ela é uma atividade motivada. A atividade humana encerra um porquê. Quer queiramos, quer não, quer paremos para pensar nesse assunto, quer não, eu tenho certeza absoluta, em inúmeros momentos das nossas vidas, nós paramos para nos perguntar, por que eu estou fazendo isso? Todos nós paramos para pensar, o que é que eu estou fazendo? E ao colocar a esfera dos motivos, né, na nossa discussão, o que eu, né, preciso também sinalizar é que quando nós falamos em motivo, em motivação, aliás, são vocábulos bastante utilizados entre os professores, né? A gente quer aluno motivado, né? Quem professor nunca ouviu alguém falar assim, os alunos estão tão desmotivados, né? Ou mesmo vocês, né, durante a própria formação, se perguntando, estou desmotivado. E há toda uma mistificação em relação ao que seja motivo, né? E a própria psicologia tradicional, ela corroborou muito para que entendêssemos equivocadamente que os motivos são engendrados na subjetividade das pessoas. Que motivo nasce que nem florzinha, de dentro para fora, né? Então, quando falamos nos porquês da nossa vida, você está marcando meu tempo? Quanto tempo já? Ainda tenho 7. Gente, ele falou que eu ainda tenho 7, eu estou na introdução. Sinto muito, eu paro e depois eu conto o que eu ia falar, vocês fazem pergunta, tá? Pois muito bem, mas então vamos acelerar o passo, né? O que eu estou querendo colocar é, atividade humana é atividade motivada, certo? Ela encerra um porquê. Quando eu falo em motivo, nós estamos falando no porquê da atividade. Agora, por que fazemos, né, do lugar da psicologia histórico-cultural, essa crítica à psicologia tradicional que subjetivou, né, e tornou extremamente abstrata a esfera dos motivos humanos? Porque, né, se nós perdermos de vista que nós somos seres sociais, fica fácil entender, então, o motivo sendo edificado a partir da própria subjetividade do sujeito, né? Mas, se nós, diferentemente, afirmamos que somos seres sociais, então nós precisamos entender que, como seres sociais, né, nós não vamos executar atividades, nós não vamos fazer coisas, nós não vamos funcionar de nenhuma maneira, em nenhuma esfera da nossa vida, que não tenha, né, um fundamento nisso que nós estamos colocando, né, como dimensão social da vida humana. Nós nos relacionamos sob condicionamentos sociais, nós nos vestimos sob condicionamentos sociais, né? Doce ilusão pensar, então, que nós também não pensamos sob condicionamentos sociais, né? E é nessa direção que eu, então, coloco a necessidade de entendermos que os nossos motivos, né, eles encerram uma dupla face, tá? Qual é a dupla face dos nossos motivos? A dupla face dos nossos motivos aponta uma face que é a dimensão social do motivo. Quando eu falo em dimensão social do motivo, eu estou falando no porquê daquela atividade.
E estamos ampliando a nossa lente, né, no sentido de explicitar que nós atendemos demandas sociais, quer tenhamos consciência disso, quer atendamos essas demandas com mais clareza, com clareza ou sem clareza, né? Porque somos impulsionados por todos esses determinantes. Portanto, né, essa dimensão social dos motivos encerra sempre. Porque, no caso, né, nós estamos falando aqui no caso do trabalho docente, por que o trabalho docente existe? Por que a escola existe? Né? Porque é prévia à nossa escolha para sermos professores a existência de professores. Essa existência nos antecede. E se nós nos direcionamos, né, para esta atividade profissional, que eu espero, né, que vocês tenham se direcionado para esta atividade com clareza dos porquês, e a gente diz que espera, porque se para quem não tem essa clareza, é muito importante que a encontre, para dar continuidade, né, a este projeto de vida. Nós poderíamos dar aqui um exemplo rápido. Vejo muitos jovens, né, jovens há pouco tempo, porque nós somos jovens já há mais tempo, como eu sempre digo. Sou jovem há bastante tempo, mas tem jovem aqui há pouco tempo, né? Então vamos entender a dimensão social do motivo pensando da seguinte forma. Já imaginou se você chegasse, né, na hora aí da sua escolha profissional, você assistiu um filme francês e tinha lá um acendedor de lampião, né? Você achou linda aquela atividade profissional e você chega lá para os seus companheiros e fala: já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu quero ser. Eu quero ser acendedor de lampião, falta só 5 minutos. Eu quero ser acendedor de lampião. Eu terminei, meu senhor. O que diriam para você? Você pirou? Não tem mais acendedor de lampião. Ok? Eu só estou trazendo este exemplo, então, para ilustrar que nós não podemos perder de vista que há uma radicalidade social em tudo aquilo que nós realizamos. Mas e a dimensão pessoal, a dimensão subjetiva? Eu quero ser professor porque eu adoro crianças, né? Eu quero ajudar as crianças, ou seja lá a outra razão que a gente aponte. Vamos ter claro, eu só vou poder dar vazão a este meu anseio enquanto esta nossa sociedade mantiver como necessária esta atividade. Mas não é esse o ponto central que eu gostaria de destacar aqui. O ponto central que eu gostaria de destacar vai numa outra direção. Qual direção? Horas, se o nascedouro dos motivos, se o nascedouro dos porquês, se a gênese da atividade radica na sociedade, nós não podemos nos furtar, então, a fazer a análise da sociedade em que vivemos. E aí, então, somos conduzidos a uma constatação simples assim: vivemos numa sociedade de classes. Ora, se vivemos numa sociedade de classes, nós vivemos numa sociedade cindida. Se nós vivemos numa sociedade cindida, nós precisamos entender que há uma cisão nos motivos. E que, portanto, os motivos da escolarização para a classe dominante, para a burguesia, serão uns que atendam aos interesses desta classe. E os motivos, né, que sustentam a formação escolar, a escolarização, do ponto de vista da classe trabalhadora, não podem ser tomados como os mesmos motivos, né? Então é esta cisão de motivos que nos determina entendermos e analisarmos a serviço do motivo de quem? Muitos ideários pedagógicos, muitas teorias pedagógicas, todo esse esvaziamento da formação dos professores, né? Essa banalização da formação de professores que vemos acontecer no nosso país. A serviço de quem isso está acontecendo?
O que pretende a classe dominante com a escola? A classe dominante, né, espera da escola, e aí essa expectativa será e é sempre uma expectativa histórica. O que a classe burguesa esperou da escola nos adventos da burguesia foi uma coisa, né? O que a burguesia espera da escola hoje, em termos de reestruturação produtiva, é outra. E, basicamente, essa expectativa aponta o quê? Aponta, em primeiro lugar, a formação de indivíduos que não a coloquem em risco. Em segundo lugar, a formação de mão de obra. Em terceiro lugar, a formação de sujeitos que muito menos sujeitos são para serem maximamente sujeitados. Então, não há, do ponto de vista da expectativa da escola burguesa, da formação burguesa, a possibilidade desta relação direta, posta desde aqui do início do título da mesa, uma relação entre a formação profissional, né, a atividade docente e a humanização humana. Agora, nós precisamos, então, né, destacar também quais os motivos, qual o porquê da escolarização, se tomamos, né, o outro polo na divisão, né, social da nossa organização, o polo, né, da classe trabalhadora. Nós precisamos de uma escola para a classe trabalhadora, né, comprometida com exatamente o oposto do que a burguesia espera da escola. Por isso, né, uma educação escolar uma educação escolar comprometida com a formação humana não pode se furtar a entender que existe no seio da escola, no seio da formação de professores, né, no seio das escolas e das formações em geral de professores, expressões muitas vezes subliminares, sedutoras, que conduzem os professores a trabalharem não a serviço da classe a qual pertencem, mas trabalharem a serviço exatamente da classe que as oprime. Não dá para continuar. Obrigada. A gente espera que no debate a gente prolongue mais esse bate-papo, mas agora eu queria passar, conforme o combinado, e já apresentar o professor Dr. Cláudio Lira Santos Júnior, professor da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Educação, professor formado na graduação em Educação Física, também estudou no seu doutorado a formação de professores em Educação Física, e hoje ele é também dirigente sindical da APUB, que é a representação dos professores da Universidade Federal da Bahia, e ele agora vai colaborar um pouco com essa discussão, trazendo um pouco do debate geral para o específico também da Educação Física. Professor Cláudio, 20 minutos, em 5 eu te aviso. Se vira nos 20 agora, velho. Tentar acompanhar a vida, boa noite. Tem uns slides que eles estão muito ilustrativos, daí a gente vai passar. Para tentar, nos 20 minutos, garantir o que é o conteúdo central da fala. Dei boa noite por uma questão de manter a tradição de que em períodos contraditórios a gente tenta manter a educação. Queria agradecer o convite de participar da atividade aqui na UFRB. A minha felicidade está na mesa com a professora Lígia, a professora Celi, e ao mesmo tempo a minha felicidade de estar conhecendo o Campo de Amargosa e poder compartilhar com vocês algumas coisas que a gente vem acumulando. E na esteira da primeira fala, eu organizei meu pensamento em 3 momentos. Qual é o problema? O que é que dá atualidade ao debate da formação de professores? E algumas considerações sobre o que considero que é tarefa urgente para agora, para hoje, para aqueles que defendem a formação de um ponto de vista ampliado.
problema. Né? Qual é o problema para a gente debater formação de professores? Não tem como a gente querer falar de formação de professores sem dizer que o problema é o seguinte: o modo de produção de existência está em crise. O capitalismo está em crise. Qual é a crise? Bom, 2%